Queridos irmãos, eu quero lhes trazer uma mensagem baseada no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, que passo a ler. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Queridos irmãos, mais um ano está chegando ao fim. Um ano que, como alguns de nós temos dito, nem sequer vimos passar. Um ano com muitas coisas para fazer e com pouco tempo para refletirmos. E assim eu me pergunto e peço que tu reflita comigo. Eu quero que mais um ano passe como este? Eu quero parar para refletir apenas nos últimos dias do ano? Eu quero iniciar mais um ano da minha vida baseado em correria e em tarefas a serem cumpridas? Ou eu quero fazer a diferença na minha vida e na das pessoas que estão à minha volta, que cruzam o caminho comigo? É sobre essas perguntas que o texto de hoje ele nos faz refletir. Nesse texto, Jesus ele é perguntado por seus discípulos sobre quem é o maior no reino dos céus. Talvez não seja essa pergunta que nós temos nos feito, mas a resposta de Cristo aos seus discípulos nos faz também refletir sobre o ano que há de vir. Mas antes de responder, Jesus ele age. Ele coloca na sua frente, na frente de seus discípulos, uma pequena criança. E ele assim o faz, pois em sua época havia uma lei que dizia assim: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. A lei dizia que quanto mais frágil uma pessoa for em si mesma, tanto mais ricamente é derramada sobre ela a plenitude do amor e da assistência divina. Em correspondência a esta lei, Jesus ele dedica um interesse especial às crianças e deseja recomendá-las como exemplo aos seus discípulos. Ou seja, quando Jesus diz, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus está afirmando que assim como as crianças, nós devemos aprender a liberdade com que elas confiam, a sua natureza carente de amor e, acima de tudo, termos humildade em demonstrar quem nós somos. Jesus assim afirma e compara uma forma exemplar de vida cristã com a de uma criança, pois a criança integralmente confia em seus pais. Ela não se preocupa. Se o pai lhe diz algo, ela simplesmente entende que aquilo é uma verdade incontestável. Assim como as crianças, nós devemos também confiarmos em Deus e na sua palavra e sermos felizes e confiantes, ainda que tenhamos que passar diariamente por diversas dificuldades e aflições. A maneira como Deus nos conduz sempre será boa para nós. Basta que nós confiemos nela, como uma criança confia cegamente na fala de seus pais. Outra forma que as crianças expressam em sua vida é que são carentes de amor. As crianças, elas são seres humanos que não conseguem viver sem amor. Muitas vezes elas chegam dizendo: pai, mãe, eu te amo. E agem assim, primeiramente porque o seu coração é cheio de amor e elas não sabem se expressar de outra forma. E também porque sabem que o seu agir trará consigo uma resposta de amor. Assim são as crianças. Elas têm necessidade de amar e se alegram com a resposta de amor. É o que torna a sua visão de mundo tão bela e despreocupada. E nós?
Quantas vezes nós azedamos a nossa vida e a dos outros com desamor, com antipatia, com dureza de coração, com frieza e aspereza em nossa natureza e no nosso convívio. Parece que nós esquecemos da nossa essência, da criança que está dentro de cada um de nós. Mas ainda é tempo de resgatá-la, de revivermos para o próximo ano a simplicidade de confiar em Deus de todo o coração e a beleza de amar incondicionalmente. E aliado a essas duas expressões da vida dos cristãos está também a humildade de demonstrarmos quem nós somos. Nós mostramos não a qualquer pessoa que passa por nós, mas assim como uma criança reconhece um erro cometido aos seus pais, também nós devemos confessar de forma humilde ao nosso Deus que somos pecadores e que carecemos da sua graça. Humildade significa confessar a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa para nos tornarmos dignos diante de Deus e merecermos a sua salvação. A humildade, ela nos coloca na condição de total dependência da misericórdia de Deus para que nós recebamos o perdão. Ela olha para Jesus Cristo como o Salvador que se tornou um com os pecadores a fim de resgatá-los. Sendo assim, quando nós nos entregamos a Deus e buscamos viver em sua dependência, nós aprendemos que a nossa vida só faz sentido nesse lugar, nos braços e sob os cuidados de Deus. Aprendemos também que o nosso maior objetivo na terra não é adquirirmos bens, deixarmos herança material para os nossos filhos, mas antes de tudo, lembrar a cada pessoa que ela deve manter no seu coração, um pouco de criança, daquela criança que um dia foi, para que Deus continue trabalhando as nossas vidas dia após dia, ano após ano. Assim nós poderemos ser como crianças nesse mundo. Crianças que confiam no Pai que está nos céus. Confiam as suas vidas e tudo que têm aos seus cuidados. Crianças que amam em toda e qualquer ocasião e espalham desse amor. Crianças que são humildes ao admitirem os seus erros e pedirem ajuda para o caminhar. Assim, nós poderemos, no ano que há de vir, espalhar a luz de Cristo pelo caminho, aos que ao nosso lado estiverem e também àqueles que cruzarem conosco no caminho. A pergunta que nos fica é a seguinte: queremos espalhar o amor de Deus ao mundo a partir da criança que habita dentro de nós? Que Deus, Ele então nos dê discernimento nesta reflexão. Amém. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor. Firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, as forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, as forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor,
Senhor.